O Brasil tem uma das melhores salas de concerto do mundo, a Sala São Paulo. Quem diz isso é o respeitadíssimo jornal inglês The Guardian, que destacou a iniciativa de implantar o espaço na antiga estação Júlio Prestes. É um significado, né, tanto para São Paulo como para o Brasil inteiro, de ter esse reconhecimento internacional da nossa Sala São Paulo como uma das melhores do mundo. Olha, é um orgulho para São Paulo, para o Brasil. Na realidade, quando nós pensamos nesse projeto, era um projeto para recuperar o orgulho das pessoas pela sua cidade, quer dizer, aquela era uma região muito deteriorada na cidade. A USESP se apresentava em locais dos mais inapropriados possíveis. Ensaiava no auditório de uma escola, Caetano de Campos, ali na Aclimação, e a gente precisava, então, fazer um projeto que fosse um projeto conjunto. Uma orquestra de qualidade com uma sala de qualidade. Então, isso nos levou a convidarmos um especialista em salas de concerto, uma empresa norte-americana, que só faz sala de concerto. Ele veio nos dar uma consultoria para verificar alguns locais em São Paulo. E quando ele entrou na estação, no hall da estação, ele ficou absolutamente fascinado. Falou, olha, vocês têm uma joia aqui, uma coisa maravilhosa. A proporção ideal de uma sala de concertos é a de uma caixa de sapato. E aquela sala tinha exatamente essa proporção. E é muito interessante, porque duas das principais salas do mundo tinham exatamente essa proporção, que é a de Boston e a de Viena. E aí você disse, eureka, é aqui mesmo? Aí eu fiquei entusiasmado com a ideia, levei essa proposta para o Mário Covas, o Covas então abraçou essa ideia. E a complexidade dessa obra fazia com que o Covas, que era um engenheiro que gostava dos desafios da engenharia, fosse uma das obras que ele mais visitasse. Nós estamos do lado dos trilhos do trem e tem a estação também. Né? Então, a Sala São Paulo, ela é toda ela colocada em cima de uma camada de neoprene, de tal maneira a absorver todos os impactos da trepidação. O que tem mais ali são a questão dos elevadores, que fazem com que as placas possam se alterar. O que o maestro faz quando ele ensaia? Ele vai pedindo para a equipe técnica falar, olha, rebaixa um pouco ali, porque ele quer uma reverberação que venha para cá. Junto com as salas, esses dois projetos começaram juntos. A reestruturação da USESP. Esse casamento é que permitiu que a gente tivesse fazer esse sucesso que hoje a gente tem. A pintura contemporânea mais valorizada do Brasil hoje está expondo pela primeira vez no Nordeste. O Metrópolis foi até o Ceará para a abertura da mostra Beatriz Milhazes, coleção de motivos no Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza. O Espaço Cultural Unifor, da Fundação Edson Queiroz, está mais colorido. Recebeu 54 pinturas, colagens e gravuras de Beatriz Milhazes, que pertencem a coleções particulares e museus do Rio de Janeiro e de São Paulo. A exposição Coleção de Motivos traça um panorama da trajetória da artista plástica. Coleção de Motivos, né, é uma exposição que reúne trabalhos que abrangem desde 89, quando a Beatriz criou um método particular de pintar, e os trabalhos mais recentes até 2013. E é interessante nessa exposição porque ela discute o processo de trabalho, né, no sentido das suas razões, de que pensamento plástico está em ação nesse trabalho. E também como ela manipula as imagens, já que ela usa um processo de pintura que se aproxima da edição, do corte,
da colagem, né? E por isso mesmo a exposição inclui pinturas, gravuras e colagens. Agora a gente vê aqui uma frase de Manuel de Barros: repetir, repetir até ficar diferente. Essa é uma característica do seu trabalho? Na verdade, eu trabalho com a ideia dos motivos é porque você vai conseguir encontrar na obra alguns motivos que eles se repetem ou que eles aparecem com uma mudança cromática ou mesmo em tamanho, em formato. Esses motivos, eles são introduzidos na obra para criar uma reação em cadeia que abre portas para o desenvolvimento do trabalho na sequência. E, finalmente, alguns vão desaparecer ao longo do tempo e vão dar espaço para outros. Ela se apropria de imagens da cultura pop, né? O coração, o símbolo de paz, as florezinhas, né? Das decorações de festas populares. E nesse percurso ela também vai trazendo referências da história da arte brasileira e de contato que ela tem com a produção de outros artistas. Em 35 anos de carreira, Beatriz Milhazes é a artista mais valorizada entre os contemporâneos brasileiros no mercado internacional. Um exemplo é o quadro Meu Limão, que foi vendido por $2 milhões, mais de R$5 milhões em 2012, num leilão na Galeria Sotheby's. E 2015 já promete. A artista acaba de voltar de uma retrospectiva em Miami, nos Estados Unidos, e tem 2 individuais programadas no exterior. Uma em Hong Kong este mês e outra em Nova York em outubro. Tem algumas obras como essa aqui atrás, o Moreno, que na verdade é a primeira vez que está sendo mostrada no Brasil, porque eu fiz para uma mostra em Londres, na minha galeria de arte que me representa em Londres, e finalmente ela foi vendida para uma coleção inglesa e retornou ao Brasil através da compra da Fundação Queiroz. Eu gosto de pintura. E a Beatriz é uma pintora plena, uma pintora de grande talento e numa arte contemporânea que às vezes esquece o que é a pintura, a Beatriz nos lembra isso com obras como essa, em que ela mostra toda a capacidade dela. E agora vamos às nossas dicas culturais, hoje com convidados especiais. O elenco da peça Consertando Frank, que é um texto inédito aqui no Brasil, do norte-americano Ken Haynes, acabou de estrear no Teatro MUBI em São Paulo. A gente está aqui com os atores Rubens Cariveste Carvalho e vamos falar da peça. A dica de vocês é a própria peça, não é? Essa é a melhor dica. Consertando, melhor dica. Me fala, essa peça tem um tema que eu achei bem polêmico, né? Uma coisa controversa. É um repórter que se disfarça de paciente para se tratar com um psicoterapeuta que supostamente tem uma terapia para, sei lá, curar o homossexualismo. Isso, uma terapia de reversão sexual, como eles dizem. O Chico... Reversão sexual. Pois é. Ah, eu gostei, né? Assim, deram um belo eufemismo para uma coisa... Né? Acredite se quiser. O Chico Carvalho faz o Frank. Eu faço o companheiro dele na peça, que sou um psicoterapeuta que quero atacar o outro que alardeia a cura gay e convenço a se passar pelo repórter como paciente para forjar a matéria e desmascarar o ápice, que quem faz é o Henrique Schaffer, nosso colega maravilhoso. E o Pâmio, que é o diretor, ele tomou primeiro contato com esse texto em 2001, 2002, quando esse tema ainda nem estava tão... Agora ele ganhou uma força devido a todas essas pessoas que querem voltar com a chamada cura gay. Que acreditam, né? que é possível reverter, mas que é... Não, na verdade, não é nem que é possível, mas que é necessário. O que me espanta, às vezes, é que alguém acha que isso é necessário. Essa talvez seja, para mim, a coisa mais alguma solução absurda. Possível. O Ken Haynes tem até um texto anterior a esse,
que é a história de um cara que é modelo e ele volta a estudar, ele quer abandonar a carreira de modelo e o sonho dele é se desfigurar. É sobre aceitação. Porque, na verdade, também ele fala dessa possibilidade da cura gay, mas, no fim, a personagem dele é manipulada por ambos os terapeutas. E a peça acaba sendo até mais sobre manipulação e a capacidade que você tem de pegar alguém com uma cabeça meio influenciável, assim. O Frank acaba virando um paciente desse homem que tem uma retórica muito afiada. Então, é um personagem interessante, porque o plano vai se desmanchando em função dessa habilidade. Em dúvida, exatamente. Eu quero ver um trechinho. Vamos ver um trechinho? Sim. Solta aí. Tenho dúvidas. Quais? Questões religiosas. Nada de Bíblia em punho, eu não quero saber o que Jesus pensa de mim. Também não tenho nenhum interesse na opinião de Jesus a seu respeito. Algo mais? Nada de técnicas não ortodoxas. Nada de choque elétrico, nada de punição. Prometo, nada disso. Somente uma conversa honesta e direta. Tão direta que ele não consegue nem dizer a palavra que começa com G. Sim, então por que na semana passada o senhor não falou a palavra? Que palavra? Ué, a palavra. Ah, sim, a palavra. Você evitou usá-la, então eu escolhi tática semelhante, por respeito a você. Alguma vez você empregou essa palavra para descrever a si mesmo? Sim, eu já fiz terapia antes. Eu usei naquela época. Esse outro terapeuta usou choque elétrico? Pois é, eu estava vendo o jogo da imitação e tem um tema semelhante, né? Quer dizer, e na verdade baseado numa história real, né? Do gênio, do matemático gênio, né? Eu não vi. E que aí teve aquela coisa da castração química. O final da vida dele é muito triste, né? Mas é exatamente isso. Quer dizer, nós em 2015, né? A gente está falando disso porque um absurdo, ainda é necessário falar verdade. sobre isso. E justamente como ele falou, o tiro sai pela culatra porque o discurso do Appice é tão maquiavélico e tão bem elaborado que ele inculca no cara uma dúvida, ele me entrega e ele acaba não se curando de ser gay, mas ele se cura desse relacionamento onde ele é manipulado e dominado, entendeu? Ele se emancipa através... Se emancipa do relacionamento. Exatamente. Da manipulação do relacionamento. Mas continua gay. Bom, né, obviamente. Agora, Chico, você ganhou... Você tem um prêmio Shell pelo Ricardo III em 2013. Tem. Não é isso? E o Rubens está indicado ao Shell esse ano? Esse ano. Que é terça-feira agora, Que é terça-feira agora. Eu e o Marco Antônio Pami, o nosso diretor. Que é o diretor de vocês agora. E que agora. também está indicado pelo Pirandello. A gente fez assim, ele parece no primeiro semestre e estamos honrosamente indicados. Tomara que ganhe. E quem sabe ano que vem, porque daí funciona isso, né? Neste ano, sim. Em 2016, aí esta peça... Exato. Concorreria o ano que vem ao prêmio, né? Possivelmente. Sim. Consertando o Frank, poderia vir a concorrer em 2015. Poderia vir a concorrer. Pô, quem sabe. Que legal. Agora, então, a peça está em cartaz a partir já desse final de semana, aqui em São Paulo. Isso, vocês estão esperando muitas controvérsias, muitas polêmicas? Parece um texto da peça. Eu acho que sim, mas como está a expectativa, Chico? Algo que é interessante de falar também é que, para além dessa questão sexual, né, o Pâmio diz isso, e eu acho que ele tem razão, o nosso diretor. A peça trata de uma questão essencial, que é o quanto a gente, enquanto seres humanos, também somos passíveis de sermos manipulados, influenciáveis, influenciados, seja pela necessidade de participar de um grupo ou por alguém que tem uma retórica muito bem elaborada. Então, a gente espera, assim, a questão do... O tema é um tema muito em pauta, sexualidade, mas é um texto que vai além disso. Por isso que ele é interessante. Ele fala de uma fragilidade humana, de você precisar de ter adeptos. E esse personagem que eu faço é bonito porque ele percebe a sua individualidade, percebe que ele passou um grande tempo estando protegido por outras vozes que não eram as dele. Então, acho que a gente espera polêmicas, mas essa polêmica é uma polêmica pontual, né? Acho que o texto ele é humano e ele vai além disso também. Então, ele seria menor se ele tratasse só da sexualidade. O importante é a gente debater esse assunto, né? Claro. Sem dúvida, trazer à luz coisas que são... E como deu para ver na cena, ele criou um jogo teatral muito vivo, aonde, justamente como o Chico diz, essas vozes na cabeça dele vão deixando-o louco a partir de um certo momento, porque ele põe em cena os três ao mesmo tempo, como se estivessem falando na cabeça do Frank, ou como se estivessem também na cabeça do espectador. Eu sempre cometo esse erro. Ele cria
uma situação que exponha contra a realidade de uma forma inverossímil. Então, isso é teatral, porque o texto tem uma dramaturgia bastante acessível, assim. Legal. Muito bom. Agora, você que está em casa, eu também quero saber a sua opinião. Você pode participar da nossa discussão. O que você achou do tema da peça? Mande sua opinião para o nosso WhatsApp. O nosso número é o mesmo de sempre, é o 11 99 7673 1540. A gente vai ficar de olho também. Agora, tem um outro assunto que eu quero saber de você. O destino do Parque Augusta, né? Aquela área verde do centro da cidade, que foi tema de debate aqui no Metrópolis nas últimas semanas, porque as construtoras, donas do terreno, conseguiram a reintegração de posse. Mas a sociedade civil continua lutando para transformar o local num parque público. Bom, agora, além da peça Consertando Frank, eu e o Cunha Júnior também temos nossas próprias dicas culturais. Né, Cunha? O que você tem pra gente? Eu trouxe um livro que tem bastante a ver, inclusive, com o tema da peça, porque é um livro sobre o Almodóvar e sobre as questões da sexualidade, são muito presentes as questões da sexualidade dentro dos filmes do Almodóvar. Se chama, aqui, ó, já estou mostrando, é do Antônio Carlos Egipto, se chama Sexualidade e Transgressão no Cinema de Pedro Almodóvar. Aí tem toda a filmografia dele aqui e o recorte é o recorte sobre a sexualidade, o que tem de sexual nos filmes de Almodóvar. Todos têm. Opa. Todos, né? Opa. Todos têm. Vamos, por exemplo, esse que vamos rodar agora aqui para vocês, por exemplo, que foi um dos filmes mais recentes do Almodóvar, que é A Pele que Eu Habito, que é de 2011, é um filme incrível que fala sobre a questão da transexualidade, mas de uma forma forçada, não de uma forma... Uma forma Almodóvar, louca. Completamente louca, né? Que é o próprio Antônio Bandeiras faz um cirurgião plástico, um maluco, perverso, que por vingança troca o sexo de um rapaz sem ele perceber, sem querer, né? Transforma o rapaz numa mulher. E mostra todo esse relacionamento doentio entre os dois. É um recorte sexual bem almodovariano, vamos dizer assim, que é que nem... porque Almodóvar conseguiu aquele status de grandes diretores, de adjetivo, né? Almodovariano. Ele um adjetivo, exatamente. Exatamente. É um livro muito interessante, porque você que nunca viu os filmes do Almodóvar vai saber sobre todas as questões sexuais de todos os filmes, ou você que conhece vai saber especificamente sobre isso. Uau! Minha dica, gente, de hoje é um disco que eu adoro, que está completando 30 anos. Meu Deus, já faz 30 anos, olha só. The Head on the Door, The Cure. Opa, fora. Isso, aqui, olha, rodou The Cure. Muito na minha vitrola. Não, olha, isso aqui é original de época, tá vendo aqui? Ó, tem até o selinho rock, que isso aqui era meu mesmo, assim, olha, isso aqui é da época. Tem até, sabe aquelas coisinhas de você marcar, assim, escrito rock? Rolavex. Já fiz. Esqueci o nome do negócio. Mas é uma das bandas que eu mais gosto na vida e agora, por causa do filme que eu estou fazendo, eu pesquisei muito essa música pós-punk. Era a música que fazia a minha cabeça na época, quando eu era adolescente, né? Então, The Smiths, The Cure, Seals and the Banshees, Echo and the Bunnymen, New Order, eram as bandas que são parte da minha formação. Forever Young. E aí, o Cure é uma das bandas de rock que eles chamam alternativo, sei lá que nome que eles dão, eles gostam de classificar, de maior sucesso da história do mundo. Já venderam mais de 30 milhões de discos, é uma loucura, assim. Então, não é que se vendia discos. Hoje em dia não se vende mais discos. E aí eu pedi para separar um trechinho de uma música que isso é um dos primórdios da minha carreira de cineasta, quando eu fiz o primeiro trabalho, meu primeiro curtinha, que foi em vídeo no colegial, eu usei essa música como trilha. Então, solta um trechinho, por favor. Grande Robert Smith, grande Robert Smith. Essa banda realmente é maravilhosa. E como diz o Matheus, nosso editor-chefe aqui, subestimada muitas vezes. Com certeza. Né? Essa guitarra incrível e tal, as pessoas às vezes não... Né? E eu acho um disco incrível. Esse aqui é o melhor disco. Eu falei para você, né, que quando eu entrevistei o Robert Smith, quando ele esteve pela primeira vez no Brasil, no final dos anos 80, as revistas todas chamavam ele de Bob Smith, e eu disse, Bob! E ele disse,
My name is not Bob, I'm Robert. Mas depois desse começo foi tudo bem, né? Só tirando esse começo, o resto foi bem. Sensacional. E Metrópolis de hoje vai terminar comemorando mais uma vez a escolha da Sala São Paulo entre as melhores salas de concerto do mundo. Olha, quem não conhece, vale a pena o programa. Então, obrigada a vocês, boa sorte aí na jornada da peça. Valeu. E tchau, boa semana a todos.